Irmãos, nós vamos falar no livro de Tiago, do capítulo 1 ao versículo de número 27. Mas para não ficar uma leitura longa, eu separei os pontos principais, os versículos principais, e é o que a gente vai ler neste momento. Tiago, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde ou saudações. 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 16. Não erreis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Podem assentar, irmãos. Livro de Tiago, a prova de uma fé viva. Tema da cruzada, atitudes de fé que geram milagres. Os 5 livros de Tiago, irmãos, falam sobre fé. Uma fé testada, uma fé demonstrada, uma fé aprovada e uma fé ativa. O autor desta carta é Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo e líder na igreja em Jerusalém. Tiago tem por interesse, através dessa carta, ajudar aos cristãos a ver a importância de uma fé viva. A mensagem do livro é clara: vá e faça boas obras para os outros em vez de apenas ficar falando. Esta epístola ela foi escrita para os cristãos que haviam se tornado arrogantes na igreja primitiva. A sua mensagem é diferente da mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tratava dos problemas enfrentados pelos novos cristãos e que acreditavam que podiam obter a graça de Deus apenas sendo pessoas boas, apenas fazendo o bem. E o apóstolo Paulo adverte, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por sua vez, Tiago lida com outro tipo de problema, o mal entendido daquele povo acerca da graça, que resulta numa fé inativa. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. É Tiago dizendo, as obras não são necessárias para que alguém seja salvo, mas as obras são necessárias na vida de alguém que já foi salvo. No capítulo 1 da epístola de Tiago, ela foi endereçada aos judeus cristãos que haviam sido dispersos entre as nações da época. E aqui no capítulo 1 eu gostaria de compartilhar com os irmãos 6 lições que devemos trazer para as nossas vidas. E a partir desse ensinamento, nós possamos colocar em prática os ensinamentos contidos nesse primeiro capítulo. E a primeira lição é: como atravessar as tentações, as dificuldades e as provações da vida. Versículo de número 2. Meus irmãos, tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então devemos atravessar as tentações da vida, as provações e as dificuldades com alegria. Nós devemos considerar motivo de grande alegria passar por tentações. E por quê? Porque isso nos mostra que as tentações, as dificuldades e as provações, elas são parte normal da vida do cristão. E essas tentações são dadas a verdadeiros cristãos, a cristãos fiéis. A tradição de sabedoria judaica afirma que as tentações ela mostrava a fidelidade dos verdadeiros cristãos.
A alegria com que o cristão suporta as tentações, suporta as dificuldades, suporta as provações no presente, é sinal de que ele terá esperança de alívio no futuro. E qual é a nossa esperança, irmãos? A salvação e a vida eterna com Cristo Jesus. Então, irmãos, se estamos passando por momentos conturbados de tentação, de dificuldades e de provações, devemos considerar passar por essa situação com alegria. Versículo de número 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então, além de passarmos pelas tentações com alegria, devemos passar com uma fé que produz perseverança. Nós devemos saber que a nossa fé opera para paciência e produz perseverança. Perseverança é a capacidade de resistirmos às tentações e sofrimentos. Perseverança, ela melhora o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Somente quem permanece na fé em Jesus Cristo recebe a recompensa que Deus Pai Todo-Poderoso tem preparado para nós. A única maneira de viver o extraordinário de Deus e o que Deus tem preparado para nós é se perseverarmos na fé. Pois a perseverança é que nos impede de sermos destruídos pelas tentações, pelas dificuldades e pelas provações. Versículo de número 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Para atravessarmos as tentações, nós devemos passar com alegria, com fé que produz perseverança e sendo perfeitos na perseverança. Essa perseverança, ela deve ter plena ação, a fim de que sejamos aperfeiçoados em meio às lutas. Assim como o ser humano nasce, se desenvolve e aprende a viver superando todas as dificuldades da vida, da mesma maneira, ao nascermos espiritualmente com a fé em Cristo, é necessário que passemos por vários tipos de tentação, por vários tipos de provação, a fim de que a nossa fé ela seja aperfeiçoada. E aprendemos a viver de uma forma madura, dirigidos pelo Espírito Santo, pois não é aceitável que um cristão permaneça muito tempo no estado de imaturidade, de imperfeição. Por isso, irmãos, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, irmãos, de que maneira devemos atravessar as tentações, dificuldades e provações? Com alegria, com uma fé que produz perseverança e sendo perfeitos na perseverança. Número 2. Como ganhar sabedoria? Versículo de número 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Como devemos ganhar sabedoria? Devemos ganhar sabedoria pedindo sabedoria a Deus. A falta de sabedoria nos faz muitas vezes recuar do nosso propósito. Se estamos passando por dificuldades, estamos passando por provação, faz parte do processo para nós atingirmos o propósito. Só que se nós não tivermos sabedoria, a gente para no meio do caminho, a gente acaba desistindo. Por isso que de todas as virtudes que podemos pedir ao Senhor, uma das mais importantes é a sabedoria. Porque a sabedoria é a capacidade de enfrentarmos as provações da vida com um tipo especial de tranquilidade. E essa tranquilidade, ela é somente produzida pela fé no amor e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se pedirmos a Deus essa sabedoria, a palavra de Deus nos diz que Ele nos concede liberalmente e com alegria. Versículos 6, 7 e 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa,
O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Como devemos ganhar sabedoria? Pedindo a Deus e pedindo com fé. Não devemos pedir sabedoria, nós devemos pedir sabedoria com fé e não hesitando. A segurança, irmãos, não está no fato de termos tido fé, mas naquele em que colocamos a nossa fé, o próprio Deus Pai. Quem crê duvidando não caminha para o porto seguro, mas vaga como as ondas do mar. Efésios 4:14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulamente. O objetivo, irmãos, é que não sejamos mais imaturos, levados de um lado para o outro, pelas ondas do vento de doutrina, de pessoas que nos induzem ao erro, que é o falso evangelho pregado aí fora. Mas que nós depositemos a nossa fé em Cristo, naquele que pode nos conceder liberalmente e com alegria toda a sabedoria necessária e toda a sabedoria que precisamos para não sermos enganados por esse falso evangelho pregado aí fora, irmãos. Para sermos crentes maduros, sendo firmes e constantes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para ganharmos sabedoria, devemos pedir a Deus e devemos pedir com fé. Número 3. Rico e pobre, tudo passa e passa depressa. Versículo 9, 10 e 11. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Tudo na vida passa, irmãos, e passa depressa. Tudo na vida é passageiro. Contudo, o irmão na posição humilde, ele deve se orgulhar na sua dignidade. O cristão pobre, ele não deve se entregar às lamúrias, se entregar às murmurações, mas considerar sua riqueza e posição elevada em Cristo. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Porém, o irmão numa posição mais confortável, financeiramente falando, ele deve se orgulhar na sua pequenez, pois essa situação ela pode ser passageira, transitória, como a erva do campo que seca e cai. O cristão que tem uma condição privilegiada, ou até que é rico, ele deve reconhecer a sua insignificância, sabendo que tudo que tem e possui é por permissão de Deus. E o principal, saber que as riquezas desse mundo não se comparam com o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Tanto pobres quanto ricos, eles devem cooperar com os que possuem nada ou pouco, uns com os outros, todos com a comunidade cristã e todos com a comunidade onde vivem. Então nós devemos nos preocupar com a situação do nosso irmão, que está passando por uma certa dificuldade, que tem menos do que nós ou que não tem nada. E isso, a pastora, esse trabalho, ela faz com maestria. Ela está sempre preocupada com aquele que está passando por certo tipo de dificuldade. Então que Deus abençoe a pastora, viu? E do ponto de vista da eternidade, nenhum dos dois tem com que se orgulhar, pois perante Deus somos todos iguais. Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontram, e todos o Senhor os fez. Rico e pobre têm isso em comum, foi o Senhor que fez. Então, irmãos, tudo passa e passa rápido. Número 4. A tentação não vem de Deus. Versículo de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Feliz o homem que vence a tentação. Como no começo nós falamos de devemos atravessar a tentação com alegria, aqui é a confirmação da palavra, dizendo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E por que bem-aventurado?
Porque depois de passar pela tentação, pela provação, pelas dificuldades, ele será aprovado. E o prêmio dessa aprovação é a coroa de vida. Tiago, assim como outros autores do Novo Testamento, usa a figura coroa, em grego grinalda, símbolo da vitória perfeita, afirmando que depois de ter vencido a batalha, o cristão será coroado com a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Deus, ele não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado porque é santo por natureza. Portanto, nada existe no pecado que lhe interessa. A tentação, ela não vem de Deus, pois Deus não tenta ninguém. A tentação vem da concupiscência de cada um. E o que é concupiscência? Cobiça, apreço a bens materiais, assim como prazeres sexuais. E se algum, de alguma maneira, esta tentação iludir e o desejo for concebido, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte, e o salário do pecado é a morte. O inimigo, irmãos, espera que sejamos tentados, iludidos por nossa própria vontade. Mas nós, irmãos, não devemos nos entregar às obras da carne, mas nos fortificar no fruto do Espírito. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Por isso que não devemos ser iludidos, irmãos, pelas nossas próprias vontades, porque Deus sempre nos dará um escape para suportarmos a tentação. Número 5. Deus nos gerou para nos abençoar. Versículos 16, 17 e 18. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Não podemos ser enganados e nem iludidos, irmãos. O presente ofertado voluntariamente e todo dom perfeito vem do alto. É presente de Deus que não tem oscilação. E de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primeiros frutos da sua criação, para sermos abençoados. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, e não devemos nos apegar apenas às bênçãos materiais, pois as bênçãos mais importantes que Deus pode nos dar são as bênçãos espirituais, que é a salvação, esperança, restauração, alegria, e a maior de todas, a vida eterna com Cristo Jesus. Efésios 1:3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Salmo 37, 4 e 25. 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso nós fomos gerados para sermos abençoados, irmãos. Número 6. Como viver a palavra de Deus. 19 e 20. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso é pesado, viu, irmãos? De que maneira devemos viver a palavra de Deus? Prontos para ouvir,
tendo sabedoria ao falar e tendo autocontrole. A palavra de Deus nos diz que temos que ter esses princípios gravados dentro da nossa mente, irmãos. Estarmos prontos para ouvir e tendo sabedoria ao falar. Ditado popular: falar é prata, ouvir é ouro. Tiago nos ensina que devemos ouvir mais e falar menos. Muitas vezes fazemos ao contrário. Em uma conversa, não deixamos a outra pessoa terminar de falar e falamos algo sem refletir, sem pensar e sem sabedoria. Até porque quando estamos conversando e não deixamos a outra pessoa falar, não temos tempo de pensar e refletir sobre o que a pessoa está falando. Se falarmos em cima, não tem como a gente ter sabedoria naquilo que a gente vai falar para a pessoa, aquilo que a gente vai responder. E o alerta de Deus, ele vem através da palavra. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir, estultícia é e vergonha. Estultícia, falta de sabedoria. Responder antes de ouvir, falta de sabedoria é e vergonha. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Se espera mais de um tolo, irmãos, do que de uma pessoa que se precipita ao falar. E o que quer dizer tolo? Tolo é uma definição para que quem age com ingenuidade, de maneira infundada e boba. Também é considerado tolo aquele indivíduo que age com muita vaidade, sem perceber as suas próprias falhas. Agir com tolice com as coisas de Deus pode resultar em sérias consequências. A maioria das vezes que o comportamento insensato na Bíblia, irmãos, ela acabou sendo pedra de tropeço na vida de muitos personagens da Bíblia. Por isso, devemos ter sabedoria ao falar. E além disso, devemos ter autocontrole, pois a ira produz contenda. A contenda, ela pode resultar em tragédia. Uma pessoa que possui um temperamento difícil, vingativo, é um tolo. Eclesiastes 7:9. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Sendo assim, o caminho é buscar autocontrole em Deus, para não agir imprudentemente ao sentimento de ira. Por quê? Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Devemos viver a palavra de Deus reprogramando a nossa mente. O pastor falou sobre isso no domingo. Versículo de número 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ela nos transforma e nos liberta da escravidão do pecado. A palavra de Deus pode reprogramar a nossa mente se humildemente recebermos a palavra para que ela seja implantada na nossa mente. E se a palavra de Deus for implantada em nossa mente, ela pode salvar as nossas almas. Somente dessa maneira podemos ser renovados no modo de pensar e nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Devemos viver a palavra de Deus sendo praticantes da palavra. 22, 23, 24 e 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo e esqueceu de quem tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.
Irmãos, não devemos ser apenas ouvintes da palavra, sendo mero espectadores, que nem o pastor Adão está sempre nos advertindo aqui. Devemos praticar os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Pois se somos ouvintes e não praticantes, somos semelhantes ao que olha no espelho e depois que sai da frente do espelho se esquece da sua própria imagem. Mas o que pratica, observa, vive a palavra e nela persevera, este será muito feliz em tudo aquilo que aprender com a palavra de Deus. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, devemos viver a palavra de Deus não sendo religiosos. 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo, amar a Deus sobre todas as coisas, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, não devemos ser religiosos, devemos ser verdadeiros cristãos. Tiago nos traz ao entendimento que assim como o ouvinte e o praticante da palavra é como que vê o seu rosto no espelho e logo se esquece. A pessoa que se recusa a refrear sua língua da calúnia, da fofoca, essa pessoa engana o seu próprio coração, se acha que tem alguma religião nela ou nele. Ele ouve, fala, mas não age com base naquilo que ouviu. A definição de Tiago sobre religião pura e imaculada, ela se baseia em atos e não em falas sem ações. Tiago aqui está deixando claro o que Cristo fez, reduzindo toda a lei em 2 únicos mandamentos. Mateus 12, 30. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, que é guardar-se da corrupção do mundo, irmãos. Não se misturar com este mundo que não tem nada para nos oferecer. Marcos 12, 31. E o segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, que é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, aconselhando, trazendo palavra de conforto, alívio, àqueles que mais precisam, irmãos, em suas tribulações, e em seu estado mais desamparado e sem esperança. E a única maneira de fazermos isso é entregando os nossos corações a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Poder ficar em pé, irmãos. Irmãos, neste capítulo 1 de Tiago, ele nos ensina que o homem que resiste à tentação é abençoado por Deus. Muitas vezes somos tentados a pegar um atalho, um caminho mais fácil, entrar pela porta larga, mas é neste momento que a nossa escolha, a nossa decisão, ela faz toda a diferença. Em que momento que é esse, irmãos? Quando adquirimos sabedoria, quando o nosso caráter de cristão é colocado à prova. Tiago nos aconselha a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não adianta apenas ler, ouvir, pregar, ensinar, se não houver a prática da palavra, irmãos. Nada de bom que é em nós veio de nós, mas do alto, de Deus. Por isso, irmãos, devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos dons derramados sobre a vida daqueles que o amam, em espírito e em verdade, e nunca nos esquecendo, irmãos, do sacrifício de Cristo na cruz, por mim e por vocês, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus, pois eu tenho vivido os últimos 2 anos melhores da minha vida.
Isso não quer dizer que eu não tenho passado por lutas, que eu não tenho passado por dificuldades, mas com todas as dificuldades eu estou na presença de Deus, e por isso tem sido os anos melhores da minha vida. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.